A vítima, José Carlos, já um senhor idoso, com mais de 60 anos, casado com uma jovem, uma grande diferença de idade entre eles. Os dois possuíam esse filho, o bebê. Os vizinhos comentavam alguma coisa, que eles costumavam brigar, né, ele com a esposa. Ela chegava a se ausentar por alguns períodos, mas retornava e continuavam no relacionamento, apesar de um pouco conflituoso. A mãe da Paula, a Miriam, também residia com o casal. Né? E nessas ocasiões de briga, de conflito entre eles, ela saía com a mãe, saía da residência, permanecia um período fora, mas retornava. Esse senhor era conhecido no bairro, residente há muito tempo ali, fazia pequenos serviços de conserto de eletrodomésticos. Uma pessoa aparentemente sem qualquer envolvimento ilícito ou qualquer coisa assim. Levava uma vida relativamente dentro do esperado. O seu José era um homem aposentado, que tinha uma renda mensal de aposentadoria de R$5.000 e ele fazia serviços de elétrica e hidráulica como forma de um bico para suplementar a sua renda. Ele sempre foi muito proativo, então ele era super assim, fazia serviço para um, para outro, bico, todo mundo na vizinhança inteira, no bairro, aliás, acho que em Santos, conhecia muito ele. Ele era um cara muito querido, um cara de um coração enorme, que fazia tudo por todo mundo. Então, assim, o único defeito dele, mulherengo. Quando eu era pequeno, meu pai pra mim era tudo, né? Amado em todo lugar. Tanto que quando aconteceu esse crime, no meu trabalho, em todo lugar que eu ia, todo mundo me parava, comentava. Caramba, você é filho do alemão, você parece com ele. O pessoal do bem, não fazia nada de errado. E ela, desde que se envolveu com ele, já sabia disso e sempre aceitou. A gente até recriminava, falava, pai, tu não tá com ela? Né? Leva ela a sério e fica somente com ela até o final, mas não. Ela também, tipo, aprontava fora e ele também. Então era uma coisa assim, liberal entre ambas as partes. De uns anos pra cá a gente não tinha muito contato com meu pai, principalmente eu, porque a gente inclusive andou até brigando por conta da Paula, né? E ainda mais pelas coisas que a gente sabia que ela fazia, né? E sempre tá acontecendo alguma coisa nas desavenças dele, nas brigas, né? Sempre quando eles brigavam, acontecia alguma coisa com ele, de ele ser assaltado, de roubarem a casa dele, né? Então sempre tinha essas coisas. E a família não aceitava, a gente nunca aceitou. Meu pai era aposentado, ele trabalhava como autônomo, né? Então, assim, querendo ou não, ele tinha a vida dele estável, legal, né? Não ganhava bem, mas também não ganhava mal. E ela é uma pessoa que não fazia nada da vida, cara. Ela não estudava, ela nem tinha estudo, não trabalhava, a mãe dela também não trabalhava, né? As duas ficavam sugando meu pai, no caso. E pra nós era interesse, né? 10 anos atrás, quando ele a conheceu, nós da família fomos totalmente contra, por conta da diferença de idade, principalmente. E até porque a gente percebia na conduta dela alguns desvios que não eram normal. Ela se demonstrava uma pessoa muito interesseira, fazia com que ele ficasse a presenteando todo momento, fazia com que ele comprasse as coisas para ela. Então a gente percebia que ela era muito materialista. Mas ele dizia que gostava dela e a coisa foi indo, foi indo. Eles ficaram assim, juntos mesmo, acho que ao longo de todos esses 10 anos, 1 ano consecutivo. Ela ia embora, ele nunca separou dela. No Dia dos Pais de 2015, eu convidei todos os meus irmãos e ela com o meu pai para passar o Dia dos Pais na minha casa, sem saber de nada. Eles foram passar esse dia lá em casa, foi todo mundo e tal. Foi a penúltima vez que eu estive com meu pai. E aí eu percebi que ali eles já não estavam bem, porque ela estava tratando ele com muita grosseria, aspereza, xingando ele a todo momento. Inclusive faltava pouquíssimo tempo para a neném fazer 1 ano, a gente estava nos preparativos da festa e tal. E aí eu lembro como se fosse hoje, a gente desceu, fez um churrasco lá na churrasqueira no condomínio.
Meu pai foi dar um pedacinho de carne pra nenê, tipo, na boquinha dela, e ela engasgou. Aí ela começou a gritar com ele: eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou acabar com a tua vida, não faz isso com a minha filha, não sei o quê. Mas, tipo assim, não foi aquela coisa assim, tá doido? Sabe assim, uma coisa mais normal? Não foi. Foi uma coisa bem exacerbada que todo mundo ficou meio assim, nossa, que estranho, né? Porque você percebia o olhar dela pra ele, tipo, fulminando a pessoa. E aí isso passou, só que a gente ficou até um clima bem chato. Aí isso passou, ela foi embora com ele naquele dia. E aí, passados acho que uns 20 dias depois, eu fui até a casa dele. Quando eu fui até a casa dele, eu cheguei lá e ele não estava. Tava ela e a mãe, que morava lá. A mãe se enfiou lá desde que ela casou com ele. Então a mãe já estava lá quase 2 anos, morando na casa da frente. Eles moravam na casa dos fundos, que a casa toda é do meu pai, e a mãe morando na casa da frente. A mãe sempre escutei zum, meu pai falar de várias coisas erradas da mãe. E que a gente também ficava meio assim, falava, puxa vida, estranho, né? E meu pai morria de medo da menina ficar sozinha com a mãe. E a gente ficava meio assustado, né? Meio com receio. E aí toda vez, teve uma vez até inclusive que eu lembro que ela ficou doente no hospital, ruim pra caramba, com uma infecção. E meu pai me ligava aqui em São Paulo e falava assim, Fernanda, por favor, vem ficar com a nenê. Eu preciso trabalhar, eu não quero ela com a mãe dela. Eu não confio, essa mulher faz mal pra criança, não sei o quê. Eu falei, pai, o que essa mulher tá fazendo dentro da casa de vocês? Se você não confia nela nesse ponto, como que você põe a tua sogra aí dentro? Então, tudo recaiu, né, sobre a esposa e a sogra, mas diretamente envolvidas nesse homicídio. No entanto, a vítima já percebia alguma coisa. Acho que em função das desavenças e do comportamento da esposa, ele percebeu que algo de ruim poderia acontecer com ele. Contanto que ele se dirigiu à irmã e falou, olha, se algo acontecer comigo, eu gostaria que você cuidasse do meu filho. Então foi esse o pedido. A irmã até ficou surpresa com isso. Falou, imagina, por que você está pensando isso? Ele não esclareceu isso exatamente, né? Então demonstra que ela só se aproximou dessa pessoa por interesse. Eu, de um tempo pra cá, que me aproximei. Por quê? Pra ter o meu pai perto, por causa da nenê. E a gente foi criando um elo de relacionamento, de amizade, mas assim, numa boa. Eu acredito que você gosta do teu marido, eu acredito que você quer cuidar da tua família. Eu falei isso olhando no olho dela. Aí ela assim, eu não tô nem aí, eu não me importo com o que os outros pensam, tô cagando e andando pros teus irmãos, que eu falei um monte de palavrão. E aí eu falei assim, até porque, querendo ou não, meu próprio pai meio que queimou você pra família. Aí ela falou, você tá falando isso por quê? E eu peguei e abri uma coisa que meu pai sempre contou abertamente pra todos, que quando ele a conheceu, ela fazia parte do crime. Então, quem que quer isso pro seu pai? Quem que quer que ele se envolva com uma pessoa desse tipo? Não que as pessoas não possam se transformar, mudar. Pode. Por isso que todo mundo era ressabiado com ela. Quando eu contei isso pra ela, ela abriu o olho assim e olhou com ódio tão grande pra cara da mãe. A mãe olhou pra ela, uma olhando pra dentro do olho da outra. Aí ela, não sei o quê. E assim, na hora veio na minha mente, no meu coração. Isso não vai dar certo. Aí eu peguei e falei assim, Paula, você precisa cuidar do teu casamento, você tem uma filha e tal. Poxa, uma filha linda, ela vai fazer 1 aninho, a gente tá preparando as coisas pro aniversário. Você quer que eu puxe meu pai pra conversar, pra vocês tentarem se entender, que eu tô vendo que as coisas não tão bem e eu tô preocupada. Se vocês continuarem assim, ou ele vai te matar ou tu vai matar ele. Eu virei e falei isso pra ela. Quando eu falei isso pra ela, ela regalou o olho maior ainda pra mãe. A mãe olhou pra ela, tipo assim, ali já estava acontecendo algo. Ele era assaltado. Então entravam pessoas na casa, ou assaltavam ele na rua, levavam o carro dele, entravam na casa, levavam computador, dinheiro. Então toda vez que ela separava, ele era assaltado. Aí daí a gente já desconfiava, falar, pai, essa menina tem algum envolvimento com isso, porque não é possível. Tem várias casas na rua, tua casa, tipo assim, a mais feia, a mais assim, que não tem nada pra chamar atenção, e simplesmente só você é assaltado. E assim, as pessoas que iam pra assaltá-lo, elas sabiam o passo a passo dele, a rotina dele. Então era visível que alguém dava toda a letra para que isso acontecesse.
Então, o que nós temos aqui? A própria esposa, né, planejando matar o marido, com o apoio da mãe, a mãe dela, que seria a sogra, né, e com a presença do filho no local, porque ele estava lá. Embora seja um bebê, ninguém se preocupou exatamente com o que iria acontecer e o que poderia vir, né, a afetar o desenvolvimento dessa criança. Mais ou menos no horário das 23h30 à meia-noite. Eu cheguei em casa do trabalho e eu não tinha o hábito de atender o telefone de casa. Nesse dia aconteceu de eu atender. Aí, do outro lado da linha era meu irmão, dando a notícia que tinha matado meu pai. Na hora acordei minha mãe, comuniquei ela, falei, mãe, vamos correr lá pra ver o que aconteceu, porque teve uma outra vez também que aconteceu um assalto também e tinham comunicado pra gente que tinham batido nele e que ele tinha falecido. E a gente foi na esperança de chegar lá e ser tudo mentira mais uma vez, né? Tinha acabado de deitar, eu tava no quarto, eu só escutei o telefone tocar. E aí ela gritava, dizendo, entrou 3 homens encapuzados aqui pra assaltar e mataram o alemão. Falava isso pro meu marido. Só que eu não tava ouvindo, óbvio. Eu tava ouvindo meu marido falar assim, calma, não sei o quê, tentando acalmar ela. Tá bom, a gente vai descer. E desligou. Aí meu marido foi no quarto. Aí ele pôs a mão assim em mim. Ele falou, Fê, eu preciso que você fique calma. Aí eu falei assim, Ronaldo, pelo amor de Deus, eu tô morrendo de sono, eu acabei de deitar, o Davi acabou de dormir, eu não vou a lugar nenhum, essa Paula é louca. Não, mas ela tá gritando, parece que fizeram alguma coisa com o teu pai. Eu falei, Ronaldo, eu não vou. Essa Paula é exagerada, ela é maluca. Aí o meu marido, Fernando, eu tô falando sério. Quando ele falou daquele jeito, eu falei, alguma coisa grave aconteceu. Dia que aconteceu, né, que a gente chegou lá, todo momento eu não queria acreditar, né, no que tinha acontecido e acho que todos da família também, né, não queriam acreditar. No horário que a gente chegou já estava meu irmão, minha cunhada, né, já tinha uns vizinhos em volta da casa, os policiais. E quando a gente chegou, o policial comunicou a gente do que tinha acontecido, né, só que até então não poderia entrar ninguém para ver. E nisso fez com que a gente não acreditasse no que tinha acontecido, né? O que me parece a perversidade existente aí entre mãe e filha, né? Das duas em conjunto, né? Elaborarem toda essa história. Premeditarem o crime. Então é interessante essa relação, uma relação de codependência entre as duas, é uma simbiose. Então elas formam as duas uma mente criminosa. Tá? Muito provavelmente sozinhas não iriam fazer isso, mas juntas elas conseguem. Então nós temos inúmeros casos, né, de duas pessoas próximas, né, que cometem o crime, talvez separadamente, ou muito provavelmente separadamente, não cometeriam. Então é um caso realmente de uma simbiose, uma codependência entre as duas. De pensarem em tudo, elaborarem, interessadas nos bens que ele teria, né? Aquela situação já estava insustentável. Muito provavelmente ele já tivesse interesse em sair dessa relação. Então isso pode ter sido o gatilho. Né? Para isso não, nós temos que resolver esse caso. Porque se ele separar, eu vou ficar sem nada. O policial deixou a gente entrar, né? Quando eu vi aquela cena, era um choque na hora imenso, cara. Que a gente imagina a morte de todo tipo, né? Menos com essa maldade que foi, né? Esse grau de maldade que foi. Né? Meu pai jogado naquele estado que tava, né? Como se não fosse nada. Né? Da forma que foi. Que pra mim foi uma maldade que fora do comum, né? Acho que nenhum humano tem capacidade de fazer isso. Né? Ele jogado no chão, amarrado e com um facão cravado no pescoço. Isso aí foi um baque, uma imagem que eu nunca mais vou esquecer na minha vida.
A minha mãe de criação, ela mora no Jardim Piratininga, então desceu a serra ao Jardim Piratininga. O que eu fiz? Fui deixar meus filhos com ela, eu não ia levar eles lá para casa do meu pai para a noite do crime. Cheguei lá e entrei para deixar os meus filhos. Quando eu entrei para deixar os meus filhos na casa da minha mãe, nesse instante chega essa minha prima Evelyn com o Marcel, o marido. O Marcel virou para mim e falou assim, meu, que história que é essa que mataram o tio? Porque ele chamava ele de tio. Eu falei, não sei, Marcel, a gente tá indo pra lá pra ver. Ele pegou e falou assim, meu, vocês querem que eu vá junto? Falou pra mim e pro meu esposo. Aí meu esposo, não precisa. Aí eu falei, deixa ele ir, amor, se ele quer ir, deixa ele ir, vamos embora. Aí fui eu, meu marido e o Marcel dentro do carro. Chegamos lá, quando eu constatei que de fato, porque tava a polícia com faixa, aquelas já assim, para você não passar, né, já bloqueado. Mas quando eu constatei que meu pai estava realmente morto dentro da casa, eu entrei em estado de choque. Então, eu fiquei meio... Sabe quando você fica meio alienada com tudo que tá acontecendo? Tipo, você não quer acreditar, você tá assim, em estado de choque. Então, a minha família se reunia ali, eu ia junto, mas, tipo, eu não tava muito prestando atenção. Mas algumas situações naquela noite me marcaram. O Marcel foi na vizinha do lado, que até, tipo, eu não podia entrar na casa do meu pai. Teve uma hora que eu queria ir no banheiro, eu tive que ir na casa da vizinha. E aí eu lembro que o Marcel foi comigo, assim, até a porta da vizinha, e ele virou, assim, ficou olhando pro portão e falou assim, essa câmera funciona? A vizinha, não funciona. Ele se esticou todo e mexia na câmera. Não, porque se funcionar, de repente dá pra gente ver quem foi. Estranho, entendeu? Porque é isso que ele tem que fazer a polícia. Outro fator que eu me recordo bem. A Paula muito bem arrumada. Parecia que tinha tomado banho e se arrumado. Uma pessoa que foi assaltada, que o marido morreu. Ela tomou banho, se trocou, toda arrumada. A sogra, a sogra do meu pai, a mãe dela, tipo, com touquinha no cabelo, de penuar, toda arrumada também. Tipo, gente, peraí. Se eles não tinham deitado pra dormir, que era o que ela contou, que eles estavam tomando uma cerveja e os ladrões entraram, que foi a primeira história, a primeira versão. Entraram, trancaram as duas dentro de um quarto, junto com a menina. O cachorro latia muito e levaram meu pai lá pra frente, no quarto dos fundos, né, na casa dos fundos. Como que elas saíram? A casa toda revirada. E os caras entraram pra assaltar, tinha um carro zero na garagem com 500 quilômetros, que meu pai tinha acabado de pegar aquela semana, carro 0 quilômetro. Não levaram o carro, levaram a chave. Não levaram, tipo, um celular, tinha vários, levaram um. Quando a gente ia conversar com os meus irmãos, ela procurava chegar perto para ouvir, e o Marcel também, para saber o que estavam falando. Então essas coisas, tipo assim, foram umas coisas que foram ficando muito assim, que fixaram na minha mente. Através das investigações no bairro com vizinhos, ninguém relatou qualquer tipo de alteração, vozes diferentes ou latidos de cachorro. Então, as pessoas próximas, vizinhas, não relatam esse tipo de comportamento, por exemplo, do animal ficar latindo por muito tempo. Detalhes que a polícia vai cotejando, né, e a investigação ela vai se direcionando para as pessoas próximas da vítima. Não houve subtração de aparentemente nada na residência, nem havia, também porque era uma residência extremamente humilde, e o único bem ali de valor era o carro que a vítima havia comprado, novo, né? E ele permanecia no mesmo local. Então, todas essas informações para a polícia que é experiente nesse tipo de crime patrimonial ou contra a vida, poderia ser um roubo seguido de morte ou um homicídio, eles conseguem avaliar, já existe um modus operandi nessa situação, né? E não estava realmente correspondendo às versões oferecidas. No dia 19 de setembro de 2015, por volta da 00:30, o setor de homicídios pertencente à Delegacia Antissequestro foi acionado para atender um local no Jardim Iguaçu, em São Vicente, que versava sobre um latrocínio que havia vitimado fatalmente um senhor de 61 anos, de nome José Carlos Abreu Fernandes. No local estavam a esposa, a sogra, uma criança de 10 meses e a vítima José Carlos. Quando a polícia militar chegou ao local, elas contaram que 3 homens encapuzados entraram na residência,
Trancaram ela, a mãe dela e a criança num quarto e o seu José ficou com esses 3 rapazes encapuzados. Que ela não ouviu discussão, que a cachorra latiu muito com a presença desses 3 rapazes. E ela diz que quando saiu nesse corredor, viu os pés do seu José caídos na edícula. Mas que ela achava que ele estava desmaiado, porque ela não ouviu barulho de tiro, não ouviu grito, não ouviu nada. E ela disse que não foi ver o que tinha acontecido. Ela disse que foi até a porta de casa, a porta estava trancada. E demorou para ela achar uma chave, tudo da porta, achou a chave, conseguiu sair de casa, chamou um vizinho. O vizinho foi com ela até o local onde estava o corpo do seu José. E lá o vizinho constatou que ele estava morto com um facão cravado no pescoço. Os investigadores que estavam ali, tipo, tinha uns 2 policiais que ficaram fazendo algumas perguntas pra mim. E aí eu fui falando e o Marcel se intrometia. Não, você tá falando, você nem sabe. E aí eu falei assim, ó, a vida dele sempre foi conturbada. Ela nunca ficou mais que 1 ano sem brigar com ele, sem sair de casa. Sempre que ela saía, ele era assaltado, acontecia assim. Mas dava a entender que eles estavam desconfiados. Então ali eu também já fiquei com uma anteninha. Toda vez que a gente vai a um local, a gente tenta pensar como um autor, um assassino pensaria. E eu até falei pro meu parceiro, ia ser a última casa que eu ia querer entrar para roubar. Disseram a esposa e a sogra que eles entraram com a hora que queriam um cofre. E só pela simplicidade da casa, você conseguia presumir que ali não deveria ter um cofre. Mesmo se tivesse, não teriam grandes valores. E aí, quando a gente chegou no velório, passado, 1 hora mais ou menos, ela chega com uma irmã, com latinha de cerveja, as 2 bebendo. Não entraram dentro da sala onde ele estava sendo velado, ficaram do lado de fora, onde estavam bastante pessoas. E depois foram lá pra frente. E me parece que ela estava lá batendo papo e dando risada, alto. A minha irmã mais nova não aguentou ver aquilo. E tava bebendo um copo de água, chegou perto dela e tacou água na cara dela e falou assim, já que tu não chora, então chora. E aí deu aquela confusão, chamaram a polícia. Aí depois, as pessoas que estavam em volta perceberam que tinham pessoas, como a mãe da Paula e mais umas pessoas bem esquisitas e estranhas, assim, tipo, armadas, do outro lado da rua, que tem uma praça em frente ao memorial. E que estavam só de olho. Tanto que teve uma pessoa que entrou dentro do memorial e tinha uma mochila atrás da porta, assim, de vidro. A pessoa foi, pegou a mochila e tirou uma faca de dentro da mochila. Então, assim, virou um show de horror o velório. Fomos conversar tanto com a esposa quanto com a filha, de modo separado, em dias distintos, para saber o que motivou a briga. Primeiro conversamos com a esposa, porque ela era vítima, tida até então como vítima. E ela disse que a filha tinha muitos ciúmes do relacionamento dela com o pai e que apenas por causa desses ciúmes da filha que motivou essa briga. Fomos conversar com a filha. A filha falou que no velório, a esposa Paula tentou fazer um selfie com ela e o seu José no caixão, meio como um troféu. E isso ofendeu muito a filha, que realmente foi agredi-la e ela falou, eu comecei a agredi-la porque eu não aguentei. E uma coisa que ele falou que começou a me chamar muita atenção, ninguém conseguia ficar dentro da sala de velório. O cheiro da putrefação do corpo já estava tão forte que as pessoas mal conseguiam ficar lá dentro. E a gente também sabe que, mesmo se tivesse muito calor no dia, nunca que um corpo ia começar a exalar cheiro de putrefação antes de 24 horas. E contando da data do fato, que ela falou 00:30 e pouco, 00:30, até a data do velório, que foi 12:00, não dava tempo para putrefar. E aí eu e meu parceiro começamos a pensar que o horário da morte foi muito antes. Foi muito antes da 00:00, devido aos sinais. Pegamos o laudo pericial e a perita Mariane fez um laudo excelente de local de crime e ela atentou a livores, já formando. Livores são começos da putrefação, né?
já formando manchas verdes no abdômen, quando ela chegou no local por volta da 1h. E isso também mostra que o evento morte tinha ocorrido algumas horas antes, no mínimo de 3 a 4 horas antes da chegada da perícia, por causa desses sinais cadavéricos. Além disso, a Mariane, a perita, ela também informou no laudo dela que existiam um número excessivo de panos úmidos nesse corredor que dá acesso entre a edícula e a casa. E isso também chamou nossa atenção. Lá na cena, repararam que tinha pouco sangue. Né? O tipo de ferimento que ele tinha pouco sangue. Então, posteriormente, foi pedido um exame de luminol, onde constatou presença de sangue em muitos lugares da casa e o sangue foi limpo. Inclusive com marca de esfregão, onde foi limpo. Ele revelou tudo isso. Que ali onde foram 2 facadas, né? Uma entrou, saiu, depois a segunda. E aí tinha que espirrar bastante sangue. Ali não estava... Deu para reparar que foi mexida a cena. Durante a primeira parte do interrogatório, eu perguntei para as duas o tempo todo que horas que foi limpa a casa. E elas sempre repetiam, depois que a polícia foi embora. Só que a foto feita pela equipe, pela perícia, você vê a cozinha limpa. E depois, com o exame técnico, você vê que a cozinha esteve suja de sangue, foi limpa, entendeu? E depois que chamaram a polícia. Então, com essas informações, eles retornaram ao local, já com uma orientação para a perícia em busca de vestígios que pudessem ter sido eliminados ou lavados. Então, pensaram efetivamente no sangue, porque chamou a atenção que na situação e posição e o local onde estava o cadáver, estava incompatível, né, a ausência de sangramento diante de um ferimento tão extenso que ele apresentava. Então, a perícia, através do reagente para manchas latentes de sangue, comumente conhecido como luminol, e a perita experiente, ela direcionou essa busca na direção dos ralos que existiam no local. Porque é fácil até da gente entender. Se houve essa lavagem, essa arrumação, evidentemente esse sangue escorreu e foi para os ralos. E, claro, que isso deu um resultado positivo. Fomos indo, fazendo o rastro do sangue, e eu pedi para a perita jogar no estrado da cama a substância de luminol. E positivou o luminol também no estrado da cama. Provavelmente o colchão deveria estar com sangue, a gente não achou esse colchão, mas que vazou e ficou na madeira do estrado. De imediato, eu avisei o delegado responsável que o local sim havia sido lavado, que nós tínhamos provas incontestes da alteração do local do crime. E ele, de imediato, representou para uma prisão temporária das duas. Em 2012, ela se separou dele, ficou um bom tempo, um bom período separada dele. Ele até, assumiu compromisso com uma outra pessoa, comprou uma viagem para viajar com essa pessoa. Aí ela quis voltar com ele. Aí ele desfez a viagem e voltou com ela. Quando ele voltou com ela fez ele casar com ela no papel, escondido de toda a família. Ninguém soube. A gente só soube depois que eles já estavam casados no papel. E aí, do nada, ela apareceu grávida. E ela ficou com ele esses anos todos dizendo que tentava engravidar e não conseguia. E meu pai já tinha quase 60 anos, né? Já tinha 4 filhos e tal. Enfim, quando ela falou que estava grávida, aí que meu pai deslumbrou, porque o sonho do meu pai sempre foi, criar um filho. E acho que por fato de já ser aposentado e agora poder aproveitar, estar junto, para ele aquilo foi deslumbrante. Então foi assim que começou toda a história. E, ao confessarem o crime, elas colocaram outro elemento nessa história, que teria sido realmente o indivíduo que matou.
segundo a versão delas, que é o Marcel, um vizinho cuja esposa teria um grau de parentesco distante com a vítima. A alegação, né, do envolvimento desse indivíduo, que é o Marcel, é que ele teria algumas desavenças com a vítima. Muito provavelmente a mãe sabia dessa ação, ela não estava ali de inocente, ela estava junto. Não tem condição de se matar uma pessoa, um homem, nessas circunstâncias, usando um facão de mato, né? E uma pessoa que está ali convivendo não tomar conhecimento disso. Então, realmente, ali foram as duas arquitetando o crime. Eu conversei muito com a Paula, falei para ela que o crime já estava imputado a ela, que agora ela só poderia se ajudar, tanto emocionalmente quanto juridicamente falando. Chorou muito, falou que estava muito arrependida e disse que, há um mês antes do crime, havia conversado com um amigo dela chamado Maciel, que com a investigação descobrimos que o nome dele é Marcel, e que havia combinado com ele de matar o alemão. E ele deu essa ideia de simular um latrocínio. Três dias antes do fato, eles se falaram por telefone. E combinaram, olha, vai ser. Só que ela mesma fala, eu não sabia se ia ser naquele dia ou próximo. Tanto é que quando ela viu o Marcel entrando na casa, e a cachorra conhecia esse Marcel, não teve latido, não teve qualquer barulho, ela achou, pronto, é o que eu combinei. E aí ela foi, ela e a mãe dela, para o quarto, e ficou o Marcel com o seu José. E eu perguntei para ela, mas qual é a motivação do Marcel nesse crime? Ela me disse que o Marcel tinha muita raiva da vítima, porque um pouco antes a vítima havia se relacionado com a esposa dele, e por isso ele tinha muita raiva. E ele também tinha raiva porque ele achava a vítima uma pessoa muito folgada, enfim, uma subjetividade enorme. E assim eles combinaram de matar o seu José. Fizemos uma campana, procuramos ele, não conseguimos achar. A gente até acredita que o Marcel, a esposa dele, tem parentesco com a família do seu José. Ela é afilhada do seu José, tem parte de sobrinho, é um parentesco um pouco distante, mas é um parentesco. E a gente até acreditava que ele já estava sabendo. Por isso que a gente não estava achando ele. Até que uma denúncia anônima levou a polícia militar à captura dele em Praia Grande. Qual foi a atitude de cada uma delas no desenrolar da história? O Marcel chegou ao local do crime, foi a Paula que abriu a porta para ele e ela já sabia o que ele tinha ido fazer lá. A vítima foi surpreendida nesse corredor por ele e a Paula e a Miriam, as duas já sabendo do que ia acontecer, foram para o quarto já pensando no álibi que elas iriam usar. A vítima, seu José, ele foi subjugado, ele foi morto pelo seu facão. Seu facão não tinha gume, foi usada violência e força para estancar o facão na sua garganta. No exame de ML, a gente percebeu várias equimoses feitas pela ponta do facão, um pequeno corte e o corte que realmente vitimou fatalmente ele. E conversando com uma professora de medicina legal, Neuza Bittar, ela falou que provavelmente ele havia sido subjugado e aquilo eram marcas que o agressor teria feito para torturá-lo. Perguntamos para Paula e para Miriam por que elas lavaram o local. E elas falaram para não ficar evidente que o local da morte foi dentro do quarto da Miriam. E que ela não sabe dizer se o Marcel, mas com certeza ele, arrastou o corpo até a entrada dessa edícula. E daí a falta de sangue, porque quando ele foi arrastado, ele já estava morto.
Então não tinha nenhum sangue bombeando, não ia ter mais extravasamento de sangue do corpo. Sem respeitar a relação que existia entre eles, que na realidade para ela não valia nada, né? Então demonstra que ela só se aproximou dessa pessoa por interesse, ao mínimo que fosse, mas por interesse, para ela sair de uma relação, de uma situação desconfortável que ela estava, ela aceitou permanecer num relacionamento como esse, porque evidentemente afeição e amor não existia aí, né? E ela já num relacionamento que não era do agrado, isso só foi piorando e evidentemente com um transtorno de personalidade que ela possui, né, provavelmente uma borderline, por impulso, né, acabou cometendo esse tipo de crime. Da prisão até o julgamento, a temporária venceu e o juiz de ofício decretou a prisão preventiva deles. Perguntada a Paula por que ela fez isso, ela disse que não queria que a filha dela, com a vítima, ficasse com o seu José, que ela queria ficar com a filha. E ele, o seu José, falou que ia alugar um kitnet e ia morar sozinho com a filha. E isso a Paula não queria. E por esse motivo, ela decidiu matá-lo. O Marcel nega, a esposa do Marcel também nega esse relacionamento, mas tanto a Miriam quanto a Paula são enfáticas em dizer que a motivação do Marcel foi essa. Por essas provas incontestes, elas foram condenadas no tribunal do júri, cada um com mais de 20 anos de reclusão, em regime fechado. E no fim, o que aconteceu com a filha do seu José? Ela está sendo hoje criada pela irmã da Paula em São Paulo. Tem outros filhos também e a irmã dela que está tomando conta dessa criança. Qual que era a idade dela? Ela estava na casa? À época, ela tinha 10 meses. E ela estava no local do crime? Estava no local do crime. A Paula amamentava ela ainda. E no dia da audiência, ela veio com a maior história de que amava meu pai, né, que se arrependia de ter feito aquilo, mas se arrepender não tem como mais voltar atrás, né? A gente pode até se arrepender, mas para voltar atrás não dá, né? Então principalmente para mim, não me comoveu em nada as palavras dela no dia da audiência, né? Só me fez sentir mais raiva ainda dela, pela maldade que ela fez com meu pai. Mas imagina, uma mãe presa, uma avó presa, um pai assassinado. Eu penso no psicológico dessa menina, que eu creio que ela assistiu tudo aquilo na noite do crime. É muito triste. E ela sumiu com a menina também, porque eu lembro que, assim, logo que ela foi presa, eu fui atrás da menina, na Zona Norte, onde eu sabia que a menina estava com a irmã dela. Porque a irmã dela me deu o endereço e falou, vem ver a Mirella. Porque até então ela não tinha sido presa. Quando ela foi presa, o que ela fez? Sumiu de lá. Os vizinhos da Redondeza falaram que ela foi para Guarulhos. Mas nunca mais eu vi a menina, nunca mais eu tive contato. Depois do dia da audiência delas, da primeira audiência, que foi uma audiência, né, uma oitiva para escutar as partes e elas, etc., a irmã da menina me mandou pelo Facebook fotos da menina. Eu olhei, tipo assim, meu marido, não fala nada. Porque quanto menos contato você tiver com esse tipo de pessoas, é melhor, porque dá medo, né? A gente fica com receio. Mas com muita dor no coração por conta da Nenê. Que, coitada, de fato, eu fico com muita dó. E eu creio que ela sumiu com a menina com medo, porque se de fato eu quisesse assumir a menina, falasse, não, eu vou criar a menina, porque ela era filha do meu pai, independente de qualquer coisa ele assumiu, eu creio que o juiz daria, por conta do histórico, né? Mãe, vó presa, e eu sou uma pessoa que tem família, graças a Deus, os filhos. Então, teoricamente, eu acho que o juiz daria, né? Mas eu também nem quis, por conta de toda uma situação que você vai ficar com ela pro resto da vida com esse tipo de pessoa. O que eu quero de verdade, assim, e peço a Deus é que... Eu nem sei se isso pode acontecer, eu de verdade até meio que desacredito. Mas que elas se arrependam, porque foi visível no dia do sentenciamento lá do júri popular que elas não estão nem um pouco arrependidas ainda, pelo menos até agora.
que elas estão achando tudo isso muito engraçado. É até ridículo falar isso, mas, tipo, elas dão risada e fingem choro, não sai lágrima. E você vê, é nítido, pelo comportamento, pela fala, que elas não se arrependeram. E o Marcel, de tudo que eu sei, é que até hoje ele dá uma de coitado, diz que não tem nada a ver com isso. Quando me viu em uma das audiências, fingindo estar chorando, só que eu não acredito. Então é isso, assim, a única coisa que eu peço e desejo de verdade, peço a Deus, é que elas de verdade se arrependam para se tornarem pessoas melhores, se é que isso é possível diante desses monstros.